Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Virgínia e este é o Fala Xinha. Hoje eu tô gravando no dia 18 de junho. Você olhou o videozinho que eu fiz a sainha? Ali acima é a blusinha que acompanha a saia. Espero que você goste. E hoje eu estou com fundo musical de chuva novamente. Gente, deu um medinho. Sabe aquela história que gato escaldado tem medo de água fria, né? O rio começou a encher assim. Nossa, eu nunca tive medo assim só pelos outros. Eu me preocupava quando dá inundação. Mas quando tu uma vez passa por uma, é diferente, né? Que Deus nos guarde, que sei que teve pessoas que já tiveram que sair de suas casas e não para de chover. E é para continuar até o fim de semana. Mas quando a chuva dá uma parada, essa água também para. Só que para onde ela vai? Aí que tá o problema. Então a gente fica um pouco ansioso, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Já falei de ansiedade aqui, né? Mas quero ler Filipenses 4, 6 a 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, muitas vezes a gente anda ansioso, né? E a gente tem que colocar para Deus. Tanto que eu repreendi a chuva e eu disse, se essa chuva não vem do Senhor, o inimigo que tire as mãos. E olha, não deu 5 minutos, parou de chover. E fiz isso umas quantas vezes hoje, né? E ela continua. Daqui a pouco vou orar e repreender de novo, porque Deus nos deu autoridade. Lembra Elias? 3 anos ficou sem chover, né? Lógico, não quero me comparar com Elias, né? Mas em Jesus nós somos todos filhos de Deus. E Ele nos deu autoridade no nome dEle contra as ciladas do inimigo. Então, a ansiedade é uma realidade que tem afetado muitas pessoas por causa de desafios que cada um enfrenta, medo do futuro, situações da vida do ser humano. E a palavra de Deus é clara, dizendo que a gente tem consolo no colo do Senhor. Muitos dizem assim, tu tem que confiar em Deus. Lógico, nós temos que confiar em Deus, mas nós não estamos livres de passar por ansiedade, por angústia, às vezes por preocupação. A gente tem que entregar para Ele, mas Ele não vai deixar de nos amar se nós passamos por situações assim. Porque Ele sabe nossas situações, o quanto são difíceis muitas vezes. E Ele não nos livra de situações assim, mas Ele nos dá segurança, nele a gente pode encontrar paz. Então, pela oração e súplica e com ação de graças, né? Ele guardará os nossos corações. O Espírito Santo nos ajudará a colocar nossos pensamentos em Cristo. A quem escreveu ali Filipenses foi Paulo, né? E ele nos encoraja a não ficar ansiosos por nada, mas levarmos todas as nossas preocupações a Deus em oração. Por quê? Porque se a gente está ansioso, a gente entra em oração, fala com Deus e a ansiedade passa, sabia? Orar alivia isso. E a gente acaba na presença de Deus experimentando paz. 1 Pedro 5, 7, o apóstolo Pedro também, ele diz, lançando sobre Ele, que é Jesus, né, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Deus está ciente das nossas preocupações e Ele quer que a gente chegue na presença dEle e lance nossa ansiedade sobre Ele, nos pés de Jesus, na cruz, e daí a gente sai confiante da presença dEle. E se a gente confia nossas preocupações ao Senhor, Ele nos sustenta. Mesmo que Jesus diz que a gente não deve se preocupar com o que a gente vai comer e vestir, lá em Lucas ele fala, né? Em Mateus também, que Ele cuida das aves, do lírio, do campo, e Ele também vai cuidar de nós.
Também tem aquela que eu gosto, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente busca Deus no dia a dia, também ele fala ali que basta a cada dia o seu mal, né? Mas se a gente busca ele vai nos ensinar, como eu disse hoje para uma pessoa, eu seguido uso essa frase, eu aprendi a viver um dia de cada vez, confiando que Deus vai prover as minhas necessidades, às vezes espirituais, né, físicas, financeiras, né, necessidades que a gente tem diária, né. Não quero sempre estar toda hora tocando no assunto dos meus filhos, mas quem perdeu os filhos dessa maneira vai fazer o quê? Não posso tirar minha vida, me desesperar, me revoltar contra Deus. Não, eu tenho que lançar minha ansiedade, minha angústia, minha tristeza todo dia aos pés dele. Porque ali eu encontro alívio. E eu não estou falando da boca para fora, eu falo que eu vivo. Eu encontro alívio no Senhor. Tem aquele de Isaías também, 41, que diz que não temas, né? Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te carrego, eu te ajudo, te sustento. Então a gente não precisa temer. Ansiedade vem, preocupação vem, mas a gente não pode deixar isso chegar ao extremo. Eu vejo pessoas que no começo tinham uma fé para mover montanhas. Hoje em dia parece que a última coisa que eles buscam é Deus. Buscam tantas coisas, assim, alívio em tantas coisas e Deus fica para o fim. Parece que a fé, o amor está se esfriando, quase todos, né? Mas parece que a fé também. Nós temos que entender que Jesus disse, né? No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Também entender e lembrar que Deus deve ser a nossa confiança e indo na presença dele é o segredo para que a gente possa superar nossas preocupações, porque ele nos ajuda. E assim nós vamos cultivar a fé, e essa fé vai ser profunda ao ponto de transportar montes. Essa semana eu vi um videozinho no Instagram, se eu não me engano, o rapaz estava distribuindo numa sala numa empresa, né, para cada um pegar um grão. E era um grãozinho bem pequenininho. Depois ele explicou que aquilo ali era a semente da mostarda. E a mostarda vira uma mostardeira, uma árvore enorme, né? E daí ele explicou que ele tinha um problema, acho que era glaucoma, se eu não me engano, quase ele ia perder a visão, ficar cego, e ele orou e clamou para o Senhor quando ele descobriu o problema e foi dormir. Quando ele acordou, ele estava curado. E ele disse, mesmo que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, se a nossa fé está em Deus, né, a gente, independente do que a gente enfrentar, Deus vai nos fortalecer, vai nos sustentar, porque com Ele a gente não está sozinho. Se nós dependermos totalmente de Deus e entregarmos nossa vida totalmente a Ele, nós vamos ter providência divina. Nós precisamos só manter nossos olhos fixos no Senhor, para não fazer o que os meus filhos fizeram. E ao fazermos isso, a gente vai enfrentar a ansiedade, vai enfrentar a preocupação, vai ter a nossa fé aumentada, porque Deus, Ele quer nos ajudar e Ele vai nos guiar no caminho certo para resolver todas as coisas. Lógico, a gente tem que fazer a nossa parte, nós não vamos ficar de braço cruzado, mas até que ponto a gente faz as coisas? Confia, né? Muitos fazem tudo para depois ir para Deus. Nós temos que cuidar para a ansiedade, as preocupações não dominar nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, com a Tua ajuda, eu posso aprender a confiar mais em Ti. Te entrego minhas preocupações e as preocupações deste que está aqui orando comigo. E que ele possa sair de sua presença encontrando paz. Nós queremos buscar na Tua palavra a orientação e na Tua presença o consolo nesses tempos que a gente está vivendo. Tempos de ansiedade, de preocupação com o nosso país,
É triste a gente ver o que está acontecendo com ele, mas a gente confia em Ti. E nós queremos que Tu aumente nossa esperança, nossa força, para que a gente possa continuar caminhando em fé contigo, sabendo que Tu se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E para Ti nada passa despercebido. Então eu te agradeço, porque, como eu sempre gosto de dizer, até aqui Tu nos ajudou. Bendito seja meu Pai, bendito seja Jesus, bendito seja Espírito Santo. Louvado sejam a Trindade. Em nome de Jesus eu agradeço e agradeço por essa pessoa também, guarda ela do mal, Pai. E tira toda a preocupação, ansiedade e que ela possa redobrar a confiança em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha que amor, agora só falta fazer uma touca. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Então dê um like e compartilha. Deus te abençoe. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Ai, que figura. Deixa a mãe quietinha, vai.